Gravando. Ok, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando você vai estar vendo esse conteúdo. Para nós que estamos aqui ao vivo, estamos no Brasil, é 00:24. Sejam bem-vindos a mais um encontro extraindo códigos poderosos da Bíblia, ou seja, simplesmente código 007, que era 00:07, horário de começar, mas a gente sempre começa um pouquinho depois, né? Mas estamos juntos aqui, tá eu, a Kátia e o meu querido irmão Alex, estamos juntos, vamos que vamos para continuar mais esse propósito de leitura aqui do Evangelho do livro de João. Estamos no capítulo 11, vamos começar do capítulo 11, do versículo 1º do capítulo 11 hoje, e dar continuidade aqui essa leitura do livro de João. Mas antes de mais nada, queríamos agradecer a sua presença, pedir o seu joinha, o seu like, pedir que você se inscreva no canal do YouTube, você que está assistindo pelo YouTube aí, você que queira participar ao vivo conosco, também você pode participar, é só ir lá no Instagram, pesquisar código 007, começar a seguir o nosso Instagram, e na bio do Instagram, lá tem um link do grupo do Telegram, onde nós divulgamos esse encontro diariamente lá, antes da reunião começar, é colocado o link do Zoom lá no grupo do Telegram. Então, cai para dentro do grupo, vem ler a Bíblia com a gente, vem aprender com a gente, venha participar conosco. Todos são convidados, independente de que lugar esteja, independente de que idade tenha, de que cor, raça ou religião, independente de qualquer situação que você esteja, você está convidado a participar conosco, tá certo? Então siga-nos no Instagram, código 007, venha para o grupo Telegram, e você que está no YouTube, faça o seu comentário, dê a sua curtida, compartilha nos seus canais aí de redes sociais esse encontro, e vai ser edificante demais para a sua vida. E tem mais uma, lá no grupo do Telegram, nós temos uma lista de pedidos de oração que nós oramos aqui nesse encontro, que nós vamos fazer agora esse momento de oração por essas pessoas que colocaram os seus nomes lá, pedindo oração por algum motivo específico, né? Se eu não me engano, deve estar no número 14 ou número 15 de pedidos que tem lá no grupo do Telegram. Então, nós vamos orar. Quem vai orar hoje? Quem pode se Kátia, quer habilitar? orar, Kátia? Se a Kátia quiser orar, ela pode orar aí. Posso sim. Vamos lá. Então vamos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por este dia, pelo dia que passou e pelo dia que está chegando, Pai. Queremos dizer que o Senhor é amado, honrado, querido, e que nós estamos cada dia mais buscando a tua presença, Pai. Queremos também te dizer, Pai, que neste momento, a lista de pedidos que temos lá no nosso Telegram, ela consta vários pedidos, e que o Senhor possa ouvir o clamor de cada oração que já foi feito, de cada pedido que já foi estabelecido, Deus. Que as pessoas consigam, Pai, sentir o seu amor e sentir, além de sentir, Pai, que as pessoas consigam ver todos os milagres que o Senhor tem feito e constituído nestes dias. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar neste momento, Pai, essa reunião, essa leitura da Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco, porque assim como temos duas ou mais pessoas falando em Teu nome, assim é e assim o Senhor está presente. E que nós possamos compreender o que o Senhor tem de mais importante para nós nesse momento. Sim. Hoje a nossa leitura vai ser o capítulo 11 do livro de João, e que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração num momento espiritual, Pai, para que possamos compreender essa palavra maravilhosa. Nos oriente, Senhor Deus, nos guie, nos guarde, nos proteja, ao Julimar, ao Alex, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem depois, assistindo também, que o Senhor possa chegar no lar de cada pessoa que conseguir assistir, e que o Senhor possa falar ao coração deles também, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, por aqueles que não estão aqui presentes hoje, mas que o Senhor esteja com eles. E assim, Pai, oramos, agradecendo e sabendo que o Senhor é o nosso maior tesouro. Que o Senhor é maior entre todas as coisas que tem aqui nessa terra. Que o Senhor é aquele que move os céus, a terra, os mares, os oceanos. Que o Senhor nos dá a vida, que o Senhor movimenta todos os momentos, Pai. Que nós possamos estar presentes, Senhor, contigo em todos os instantes também. Não nos deixando afastar, Pai, mas sim nos aproximarmos mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, concordamos. Amém, amém. 3, Jesus está aqui presente. Estamos com ele. Amém. Amém. Quer ler aí, Alex? Vamos lá. Deixa eu pôr a lâmpada aqui para me enxergar. Vamos lá. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Não, aí ele falou, não é uma pergunta. Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Lembra que eu falei que no finalzinho do outro ele fala isso, aí ele fugiu? Aproveita e dá um admite aí que a Ângela quer entrar. Ah, é. Ainda bem que você falou. Vai lá. Que eu nem estava vendo. Pausa. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Versículo 7. 7. Quando sobre Lázaro estava doente, tal. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Não, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro
já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivera aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. No último dia, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim, os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Eu acho que é o menor versículo, é esse, né, Julimar? Esse é o Espera aí que menor versículo. a Beatriz está querendo entrar aqui. Então, o 35 é o menor versículo. Jesus chorou. 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Esse é um código, hein? Aham. Para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto
envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Ok. Até aí tá bom. Tá ótimo, né? Tem bastante coisa para a gente comentar aqui. Bem-vinda, meninas que chegaram aí, a Ângela, a Beatriz. Bom dia, dia. Beatriz. Bom dia, Ângela. Sejam bem-vindas, viu? Bom dia. Olha que texto maravilhoso para nós hoje, hein? A ressurreição de Lázaro. É importante notar que João, ele faz questão em relatar que Lázaro, né, estava doente. Ele estava enfermo em uma aldeia, né, chamada Betânia. E Maria e sua irmã Marta estavam lá cuidando dele, mas ele estava doente. E essa Maria aqui é a mesma que ungiu, né, Jesus com aquele bálsamo, né? E o Senhor e ela enxugou os pés de Jesus, né? E Judas reclamou porque ela fez isso, que era um perfume precioso, que poderia ser vendido, né? E poderia alimentar vários pobres e tal, mas ela fez aquilo, né? Ela propôs no seu coração e fez aquilo com toda o amor que ela sentia e o carinho que ela sentia por Jesus. E em meio à doença, à enfermidade, veio o que? Para Lázaro, né? E aí as irmãs mandaram chamar Jesus antes da morte de Lázaro. Elas falaram: ó, manda chamar Jesus, porque eu tenho certeza que se Jesus vir aqui, ele vai fazer o milagre, Lázaro vai ficar curado, Lázaro não vai perecer, né? Ele vai ser curado. Mas Jesus estava distante, né? Jesus não estava muito perto, não. E fora que Jesus já tinha saído dali para outro lugar, porque ali tentaram matar ele, né? Na onde elas estavam, ali em Betânia. E Jesus, ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, qual foi as primeiras palavras de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, Jesus disse uma coisa e aconteceu outra. Olha as controvérsias aí. Vamos por fogo no Zoom? Fogo no Zoom. Onde você já viu falar que Jesus disse uma palavra e essa palavra não aconteceu? Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, porém Lázaro morreu. E aí? Depende de que morte que ele está falando. Jesus é o dono da vida e está falando de uma morte que Pode ser, pode ser a morte espiritual? Você acha? Mas se estava falando de enfermidade e as pessoas estavam com medo dele morrer, será que Jesus não estava falando da morte física mesmo? Sim, mas eu creio que está falando dessa morte física mesmo, mas eu creio que foi necessário. Além. Ângela? Foi necessária a morte física para que ele pudesse voltar e depois ter a vida eterna, junto com Cristo. Eu acho que é como Jesus nos vê, ele já nos vê pronto, ele não nos vê no estado que a gente estava ou como nós estamos, mas ele vê já como a gente é, né, ou como a gente vai estar. Então, eu creio que nunca há controvérsias em Jesus, né? Ele sempre faz o que é necessário fazer e se ele disse que não era para uma morte
eu acredito que a morte que ele estava falando aqui não era aquela morte eterna, né? Ou a morte da condenação, né? Porque eu aprendi sobre 3 tipos de morte. Não existe a morte física, que a gente conhece naturalmente, existe a morte espiritual, e existe a segunda morte que está lá no livro de Apocalipse, que é chamada a morte eterna, a morte que vai ser lançado no lago de fogo, Satanás, a morte e todos aqueles que não quiseram receber Jesus para viver uma vida eterna, né? Não quiseram ter um encontro com a vida, né? Que é Jesus. Então, mas de todas as 3 mortes, Jesus veio para nos salvar delas, né? E nos garantir vida. Alguém já tinha aprendido sobre esses 3 tipos de morte em algum momento? Não. Acho que a Ângela já. Já no curso de teologia mesmo. Aham. Mas eu gosto muito do nome dos lugares, né? Eu gosto de pegar o significado dos nomes. Vamos Betânia, lá. Casa da Miséria. Olha que interessante. Betânia? Betânia é Casa da Miséria. Aham. Lázaro estava enfermo na casa da miséria. E Jesus vai lá, eles mandam avisar Jesus. Eu gosto muito de números bíblicos também, né? E ele fala que lá no 5, eles mandaram avisar Jesus falando: aquele que o Senhor ama está enfermo, né? E mesmo assim, no 6, Jesus, 5, Jesus amava Marta e sua irmã Maria, e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, ouviu que ele estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Uhum. É muito interessante esses 2 dias, que são os 2 dias lá do mesmo que Jesus ficou com os samaritanos. Então a gente vê que Jesus esperou 2 dias aqui, Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. Então aí tem código, mas deixa eu abrir o chat aqui para eu ver o que eu não estava A Bia aberto. falou que não conseguiu captar as 3 mortes que o Gilimar falou que ela estava lendo. Repete aí, Julimar. Repete aí, Gilimar. Sim. Vamos lá. A primeira morte é a morte natural que nós todos conhecemos, que é a morte física do corpo, que todo mundo vai passar por ela. Ou, pelo menos, não aqueles que alcançarem o soar da última trombeta não vão passar por essa morte, porque quando soar a última trombeta, a palavra diz profeticamente que todos os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Então não terão passagem por essa morte física. E todos os que morreram a morte física serão ressuscitados. Por isso que nesse próprio texto há uma contextualização aqui de Maria e Jesus quanto à ressurreição, né? Vamos chegar lá. E a segunda morte é a morte espiritual. Qual que é a morte espiritual? A morte espiritual é a pessoa que ainda não se encontrou com Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador, e ela está morta, ela anda normalmente, ela respira como todos nós, mas espiritualmente ela está morta, ela não tem conexão com Deus. Então ela está morta espiritualmente. A partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus e confessa Jesus, conforme Romanos 10, que Jesus é o Senhor da vida dela, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que ele vai voltar, aí ela se conecta e ela passa a ter a vida e não é mais uma pessoa morta espiritualmente. E a terceira morte é a morte eterna, a saber, a segunda morte que está escrita em Apocalipse, que eu não lembro agora qual o capítulo, mas depois eu posso trazer aqui para vocês e colocar até nos comentários aí do vídeo,
quando estiver lá no YouTube. Beleza? Então, são esses 3 tipos de morte aí. Interessante que eu falo que o crente nasce 2 e morre 1. Ou não. Ou não, eu creio que nós somos a última geração. Mas as outras pessoas nascem 1 e morrem 2. Então, é uma conta aí para a gente pensar. Então, a gente tem a possibilidade de não morrer nenhuma vez. Temos. Olha aí. A nossa geração tem a possibilidade de não morrer, de não enfrentar a morte. Agora, João 8,51? Pode acontecer, né? Pode acontecer de Jesus voltar, porque a Bíblia diz que Jesus vai vir como ladrão, né? O ladrão não avisa a hora que vai vir. E Jesus disse que ninguém sabe, só o Pai sabe a hora que ele vai vir. Né? Mas ninguém a gente sabe. tem os sinais, né? Aí tem os sinais proféticos que Aí já... a gente fala que Nós podemos dizer que 85% dos sinais proféticos já aconteceram. Porque ele diz que a gente tem que prestar atenção na figueira, né? Olhar a figueira, porque as pessoas sabem ver o tempo, a mudança, se vai chover ou se não vai chover, e não conseguem discernir o sinal dos tempos. Então, a gente tem que aprender a discernir o sinal dos tempos. Ângela, e quando fala lá em João 8,51, que aqueles que ouvem a palavra não verá a morte, como que fica? Olha lá o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Não verá a morte, aí ele está falando, tem que ver se ele está falando da morte espiritual ou da morte eterna. Eu tenho que voltar lá para ver todo o contexto, mas são essas mortes que o Julimar falou aí. Tranquilo. Sim. É que lá ele fala, né? E eu não sei se você já ouviu falar, eu já ouvi o pessoal falando que a morte é um espírito. Fogo no Zoom. E aí, o que vocês acham? Morte é a separação. Morte no original é separação. Sim. Sim. Porque é o que o pessoal fala, hein? Fogo no Zoom, vamos ver, vamos perguntar. A morte é aquela mulher com aquela capa e aquele facão na mão? Sim. É o que o pessoal fala. E aí, uns falam que, por exemplo, quando você aceita Jesus, quando um cristão ele morre, o que acontece? Ele fica com aquela ar de alegria. E aqueles que morrem sem Jesus, fica com aquela cara de tristeza. Já ouviu alguma coisa desse Qual tipo? anjo vem buscar? Então. Aí é que é a cara de alegria ou de tristeza. Qual anjo está vindo buscar? Então, se for o anjo, né, com asas, a cara é de alegria. Se for um anjo de rabo. Mas se for um anjo caído, capa caída, aí você pode chorar, porque não tem salvação. Eu não sei se por isso que as pessoas falam. Mais ou menos, assim, eu não gosto muito de comparar, mas o filme Ghost mostra um pouquinho disso, né? Uhum. É muito velho esse filme, mas quando aquele que não, vamos dizer assim, aquele que não tem Jesus morria, vinham aquelas sombras negras. Sombra tenebrosa. Sombras tenebrosas. Quando morria um bom, vinha a luz buscar. Então, faz todo sentido quando a gente vê a luz da palavra de Deus. E eu não acredito que a morte é um espírito, tá, o Alex? Sim. Eu acredito que a morte é o salário do pecado. A morte é a recompensa pela desobediência. Pelo menos é o que a Bíblia diz, né? Então, o salário ou uma recompensa não é um espírito, não é uma pessoa, mas é uma determinação divina pelo fato do homem ter se desviado, né, do caminho, ou de ter saído, né, do propósito de uma intimidade constante e eterna de Deus com o homem e do homem com Deus. Então, não foi Deus que
quis, mas foi o próprio homem que quis. E Deus Escolheu. simplesmente deixou que as coisas acontecessem assim, justamente para que o homem voltasse, para que o homem revesse as suas decisões, revesse seus pensamentos, as suas vontades e retornasse a ele, né? E não encarasse essa morte eterna, que é a pior de todas, né? Eu compartilho da E a mesma opinião, separação, né? Gilmar. Porque a morte foi Deus que falou. Vamos voltar lá para Gênesis. Certamente morrerás, Deus falou. Se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, até eu vou falar mais para frente um pouquinho da árvore do conhecimento. Tudo eu volto para Gênesis, não tem jeito. E a árvore do conhecimento, eles pecaram e Deus tinha falado, no dia que delas comeres, certamente morrerás. Eles não sabiam o que era morte. Então, o que foi morte para eles lá? Foi a separação. Então, morte no original é separação. Então, o homem, a morte entrou por consequência da separação de Deus e separação da árvore da vida. O homem tinha liberdade para comer da árvore da vida. Ele tinha liberdade para comer da árvore da vida. Ele só não tinha liberdade para comer da árvore do conhecimento. Ele quis o conhecimento do mal, como eu sempre falo. Ele quis esse conhecimento do mal, aí houve a morte, porque Deus falou, certamente morrereis. Mas o que é morte? É separação. Então ele foi separado da intimidade, do convívio, do relacionamento com Deus. Então, essa separação é consequência da própria decisão do homem, porque ele deixou de comer a árvore, a árvore da vida. A morte... Consequência da escolha. Faz parte da escolha. A morte física veio em decorrência disso. Ele não mais comeria da árvore da vida, a vida teria limite. Tanto que Adão viveu 930 anos. O que viveu mais, viveu 964, que foi Matusalém. Deus limitou a vida a 120 anos por causa da maldade do homem. Porque o homem vivia muito. Eu li hoje até sobre isso. E ele limitou a vida do homem pela maldade, porque estava aumentando muito a maldade. Então, Deus limitou o número de anos. E depois, mais para frente, limitou de novo. 70, 80, que passar disso é cansaço e enfado. Então, a gente vê que foi limitada a quantidade de anos pela maldade do homem. Então, a gente vê que sempre foi decisão do homem, mas Deus sempre, vamos dizer assim, providenciou o caminho. Ele providenciou o sacrifício do cordeiro, vestiu Adão e Eva do cordeiro lá em Gênesis, tirou eles do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e ficassem eternamente separados. Foi por amor, não foi castigo. Determinou que a mulher ia pisar na cabeça da serpente, que dela nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, né? Isso. Você sabe o que é interessante, Julimar? Sempre falaram que o homem e a mulher tinham sido amaldiçoados, não foram. Eles receberam a consequência. Mas quem foi amaldiçoado foi a serpente e a terra. A terra, exatamente. A serpente e a terra que foram amaldiçoados. O homem e a mulher só colheram consequências dos seus atos. Então, a gente vê que aí é amor. Sempre foi amor de Deus. Deus tirou eles do Éden para que eles não comessem a árvore da vida e ficassem eternamente separados. E aí tudo vem o tempo e a gente vê que a gente já falou isso aqui, que Jesus é a árvore da vida. Então, quando a gente come, a gente até falou isso quando a gente falou da ceia, né? Que quando ele fala que quem comer de mim jamais morrerá e tudo, e quiseram matar ele, porque ele falou, como assim a gente vai comer da carne de Jesus? Como que a gente vai beber do sangue de Jesus? A gente já falou desse tema uns capítulos atrás. Eles falavam que isso era blasfêmia, né? Era uma blasfêmia. Eles entenderam, né? Eles não entenderam do que Jesus estava falando. E Jesus estava falando que ele é a árvore da vida. De mim, para que vocês tenham vida de novo.
Porque o homem, ele estava totalmente separado de Deus. Então, Deus sempre providenciou um caminho para que ele voltasse a ter vida. Então, a vida a gente ganhou por causa de Cristo. E no Velho Testamento, que não tinha Cristo. Aí fala assim, como eles eram salvos? Também era por causa de Cristo, porque é a sombra da cruz. A gente vê o Espírito Santo, eles creram, Davi creu, Abraão creu, tanto que Jesus falou, acho que no capítulo passado, que eles questionaram, mas você é mais velho que Abraão? Você não tem 30 anos e como que Abraão pôde te ver? E nós vemos a manifestação da morte, da ressurreição e da transfiguração, não, translado, né? Tudo no Velho Testamento, coisas que vão acontecer agora, aconteceram no Velho Testamento. Ressurreição aconteceu no Velho Testamento e nós vemos, né, Elias, ele foi levado por um carro de fogo, né? Então ele foi levado como todos os cristãos que creem em Jesus Cristo serão também um dia levados. Olha que coisa linda. Olha o insight que veio agora. É mastermind puro aqui, né, Gilmar? Opa! Começa a falar que é mastermind puro. E é muito interessante. É por isso que estamos aqui, né? E é muito interessante porque a gente começa a ver aqui as opiniões. Enquanto o Alex lia, eu estava rabiscando aqui as opiniões. Eu já li esse texto muitas vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente tira alguma coisa. A gente vê as opiniões das pessoas quanto ao fato de Lázaro estar doente, né? E da morte de Lázaro, do lugar onde Jesus estava, do lugar para onde Jesus ia voltar, tem várias opiniões aí sobre várias circunstâncias. É muito interessante isso, porque ele fala, né? Ele ficou sabendo, ele esperou 2 dias. 2 dias para voltar e trazer a ressurreição. E antes ressuscitou no terceiro? Pega o código. E antes disso, é dito que Jesus tinha sido cuidado, né, ou amado por essa Maria que derramou o perfume sobre os seus pés. Olha o código aí também. Ela já tinha feito código do amor. Ela já tinha feito uma plantação já. Opa! Ela já tinha lançado uma semente de amor. Havia um parentesco também de Jesus, né, com ele. Não sei se vocês sabem, mas era primo. Era Lázaro primo. também? Lázaro não sabia. Dizem. Não sei se é verdade, mas dizem. Lázaro eu não sabia. Que havia um parentesco aí. Lázaro não sei. Mas é interessante porque eles começam aqui nas opiniões, né? Depois ele fala, né, vai decorrendo, lá no 21 já começa. Aí Jesus fala das 12 horas. E eu falo, tudo tem código, né, Julimar? O dia tem 24, 12 dia e 12 noite. 12 luz e 12 trevas. 12 horas de luz, 12 horas de trevas. A gente dorme, descansa aí à noite, né? Porque está nas trevas. E descansa durante a noite e trabalha durante o dia. E Jesus disse que à noite, nas trevas, as pessoas não conseguem andar, né? Eles não tinham luz elétrica que a gente tem hoje, né? Então, Jesus à noite não conseguiam andar porque vão tropeçar, vão cair. Disseram, e Jesus fala que ele dorme. Então, eu creio que essa é a resposta para a primeira pergunta. Jesus estava falando da morte? Aí Jesus falou que ele dorme. Dormindo. Ele estava só dormindo, né? A primeira morte? Depois que Jesus fala, não, ele está morto.
fisicamente falando. Ele fala do repouso, eles pensavam que Jesus estava falando de repouso. Aí no 14, Jesus, então, declara claramente, ele morreu. Sim. Ele morreu. Aí depois ele continua, o Tomé, né, vai lá, e o Tomé sempre presente, e eles foram para Betânia, eles foram para o lugar da miséria. Eu gosto muito Puxa, desses Betânia é um nome tão legal. Hã? Betânia é um nome tão legal, com um significado tão Lugar de miséria. tenebroso. Lugar de miséria. Aí a primeira opinião que a gente vê aí, a primeira opinião é de Marta. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Gente, lembra que a Marta foi a mesma que foi repreendida por Jesus? Uhum. E Aham. aí o pessoal fala, Marta não tinha fé. Você acha que uma pessoa que não tem fé dá uma resposta dessa? Com certeza não, né? Ela cria Ela muito. crê. Mesmo agora. Se o Senhor estivesse aqui, não aconteceria, mas mesmo agora, o que você pedir, Deus faz. Não é de uma pessoa que Ela não foi a tinha que fé. mais teve fé aqui. Ó, e Até agora, né? antes disso teve uma opinião dos discípulos também. Eles falaram, mas Jesus, a gente vai voltar lá para a Judéia, né? Dias atrás, os líderes judeus tentaram te apedrejar, o Senhor, e assim mesmo, nós vamos voltar para lá? Ou seja, ele É está no, falando, Jesus, nós vamos morrer lá, você vai para a morte. é É no o 7, né, que ele fala, versículo Julimar? 7 e 8. Olha também Foi. a sugestão dos discípulos, é que Jesus não fosse para lá. Uhum. A sugestão dos discípulos era com medo de que Jesus fosse preso, fosse apedrejado, fosse morto pelos judeus, que Jesus não fosse. Então havia aqui uma certa resistência para que Jesus não fosse para lá. E medo pela vida deles também, não era só pela de Jesus, não, né? A Sim, gente tá junto, se Jesus Eles morrer, a estavam com gente morre medo. junto. sim, é um código isso aí também. Então é aquela meio manipulaçãozinha, não vai não, se eu for, eu vou ter que ir junto. Aham, isso aí. E aí depois, eu não sei se vocês vão ler todos os versículos, mas depois no 32 tem a opinião de Marta. Né? Aí ela fala, Marta, não, Maria, desculpa. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo-lhes, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela parou. Ela não falou o que Marta falou. Uhum, Né? sim. E ela só chorou. E a gente vê a opinião de Marta, depois aí depois que Jesus chorou, a gente vê a opinião dos judeus. Ó, começou dos discípulos, da Marta, da Maria, agora dos judeus. Nossa, como ele Sim. amava! Como ele amava! Aham. E aí Marta volta lá no 39. Disse Jesus, tirai a pedra, mas Marta, irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Uhum. Deixa eu fechar 4 uma dias. porta aqui. Tá saindo um áudio aqui, peraí. Uhum. A gente vê que tem dias aí de. Aqui já é 4 dias, então já se passou-se 2 mais 3 e está no 4º dia. Aqui já é 4º dia. É Mas porque a distância, né, do lugar onde Jesus estava até chegar lá, e se não me engano, era 1 dia ou 2 dias de caminhada, né? Era, a Beatriz está perguntando aqui se os dias têm significado. A Bíblia tem aquele versículo que fala que 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos para o Senhor. uhum, Então, quando Jesus ficou 2 dias
lá com os samaritanos, mas 2 dias ele esperou para voltar, tudo tem sim, né? Tudo tem, porque quando ele faz a ressurreição, são 4 dias, porque eles contam 2 dias de Abraão, vamos dizer aqui, vamos ver se eu vou lembrar certo. De Gênesis a Abraão, acho que são 2 dias, de Abraão a Jesus, mais 2 dias. De Jesus até hoje são mais 2 dias. Falta mais 2 dias. É que a gente só falta um, são 7 dias. Só que o Tá. 7º é de descanso. Uhum. O 7º, ele Então, descansou. E quantos dias a gente vai ter o Jesus reinando na Terra? São 1000 mais anos. 3.000 anos, né? É o 1000 milênio. anos, que é mais um Um dia. dia. Então, para completar os 7, são 7 dias. Tá respondido, Beatriz? Fogo no Zoom. Fogo no Zoom. É só fazer as contas. A gente não sabe o dia nem a hora. Você percebe que no simples milagre há tanta profecia, né? Há tanta coisa profética e a apocalíptica que a gente não tinha percebido antes. Verdade. É lindo, porque a gente pensa que já tinham passado 2 dias, né? Aí a gente fala 4 dias. 4 dias e Jesus foi fazer a ressurreição. Jesus está anunciando a sua própria ressurreição, mas ele também está anunciando a nossa. Sim. Né? Que nós vamos ter, que Lázaro voltou a morrer, mas eu creio que nós teremos o corpo transformado. Então, eu vejo, tem muito de Deus nessa leitura. Amém. Tchau, Kátia. Eu quase não entrei, gente. Eu tô cheirando alho e cebola, porque depois que eu parei de dar aula, eu fui comer e fazer tempero. Porque Amém, eu Kátia. faço para Deus te deixar abençoe, pronta viu? e eu tô cheirando alho. Quase eu não entro. Mas eu não aguento com saudade. Depois você manda lá no Zoom também, no Noite. Telegram também, esse pedido de oração que você colocou aqui, manda lá no Telegram também, para a gente colocar na lista, tá bom? Mas tá registrado aqui. A Bia falou que ia colocar lá também. Um beijo. Deus abençoe e bom descanso. Então, É muito código, né? É muito sim, código aqui para a gente pensar. E eu gosto. Por que eu estava comentando aqui de Gênesis? Da árvore, da morte, da árvore do conhecimento. Enquanto as pessoas estão falando, a opinião delas, elas estão falando da árvore do conhecimento. você percebeu que junto com Marta e com Maria, na casa dela, estavam os judeus, e quando Marta chegou para falar com Maria, ela chamou Maria no particular, tá falando aqui que foi no secreto, era justamente para os judeus não ouvirem que Jesus estava lá. E vocês perceberam que quando Maria saiu, diz que ela estava sentada em casa, ela saiu, os judeus também saíram tudo atrás. Verdade. Olha o código aqui também. Os judeus tudo saiu atrás pensando que Maria ia chorar lá no túmulo. Só que o que aconteceu, por permissão de Deus, é claro, eles acabaram encontrando com Jesus também. E com um Jesus diferente, porque João, ele observa o Espírito de Jesus se tremular dentro dele. Eu não sei como. João teve essa visão de ver o Espírito de Jesus, né? Na versão... Se agitar, né? Ele fala. Se agitar. É verdade. Aqui fala mesmo. Como que pode Já pegou mais alguém... código aí. Como que pode alguém observar o espírito de outra pessoa agitar dentro dela? Talvez
perceberam que Jesus estava arrepiado, perceberam que Jesus encheu os olhos de água e começou a chorar. Alguma coisa levou João a interpretar que o Espírito de Jesus estava comovido. Ou uma glória diferente, mas é como hoje, a gente às vezes percebe quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, que ele fala que se agitou, né? Então, como que é esse agitar? A gente não sabe exatamente como é se agitar, se ele estava com o corpo tremendo. A gente vê tantas coisas quando a gente vê uma pessoa cheia do Espírito Santo, a gente vê vários sinais, assim, a gente não sabe exatamente qual que foi esse, né? Sim. Mas o mais tremendo e poderoso aí é o Deus homem, né? Chorar. É a primeira vez que Jesus manifesta esse sentimento, essa emoção de choro. Foi nesse momento aqui, né? Ele chorou. E o choro dele era por amor, né? Por amor àquela família, por amor àquele homem, àquela mulher, né? E eu tenho certeza que havia uma manifestação de amor também para com os discípulos e também para com os judeus, que também o queriam matar. Porque quando Jesus estava na cruz e eles estavam lá, né, blasfemando, e fala: não, desce da cruz, você não é o filho de Deus, desce aí, você não é o rei dos judeus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, né? Até o ladrão que estava do lado falou isso também. E Jesus, quais foram as palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Lindas palavras de Jesus que são marcantes, que há uma semana atrás as pessoas estavam lembrando aí, né, na Páscoa, desse momento. E é importante te mencionar também que Jesus amava a todos, até os que queriam matar ele. Ele sabia, conhecia, né? Sim. Como funciona. Ele estava com as 3 esferas alinhadas. Exatamente. Tudo e mais um pouco, né? Mais do que. E o verso 38 diz: ó, e outra vez Jesus ficou muito comovido, nisso chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra pesada fechando a entrada. Eu imagino Jesus de alguma forma se manifestando, de alguma forma de comoção, porque João não ia escrever isso aqui sem ele ter observado alguma mudança, né, visível no corpo de Jesus, né, para ele escrever que Jesus ficou comovido. Um choro, né, algum gemido, sei lá, algum gesto, alguma cabeça baixa. Houve alguma expressão de Jesus que levou João a escrever essas coisas aqui. E No original aqui está falando que é falar de modo bravo, encarregar com séria admoestação, instruir com rigor ou criticar duramente. Aqui fala que Jesus indignou-se. Então, nessa versão, essa palavra aí de agitou-se, para mim ele aparece como indignou-se, aqui fala que ele ficou irado. Né, olha aí. Então, faz sentido. Faz sentido, aqui né? fala que Assim ficou mais fácil da identificação de João, né? Sim. Porque eu creio que é a mesma daquele jogou as coisas no templo lá novamente Jesus indigna aqui na King James fala Jesus se indigna em seu espírito e comovido dirige-se ao sepulcro. Aí nessa daqui fala que agita-se. Então eu estou procurando aqui para ver. Agitando-se novamente, encaminhou-se para o discípulo. Então, agitando-se aqui, ele fala que quase a ira mesmo, falar de modo bravo, uma admoestação dura, com rigor. E será que foi por qual sentimento, por causa do que Jesus sentiu essa ira? Vamos refletir. Né? Porque Maria e Marta estavam chorando? É o que está escrito aqui, ó, na 33.
Vai A lá. minha, fala, a minha no finalzinho da 33 fala perturbou-se, ó. Vou ler o 33. Fala assim, ó. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, ó, esse aí é o judeu que você tinha comentado lá, seguiu ela. Sim, sim. Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. É a mesma palavra do outro, que aqui no original diz a mesma coisa, é a mesma palavra. Indignou-se. Falou de modo bravo, ele instruiu com rigor, criticou duramente, é a mesma palavra. E indignou-se, no caso, né? E aí, imediatamente ele falou, onde ele está sepultado? Uhum. Houve uma emoção forte de Jesus aqui para dizer para eles o seguinte, olha, vocês vão ver o que vai acontecer. A vida chegou aqui. A árvore da vida chegou. Vocês estão comendo da árvore do conhecimento, mas a árvore da vida chegou. Vocês estão chorando, se lamentando, não só Maria, não só os discípulos, mas também os judeus, pela morte de um homem. Eu sou a ressurreição e a vida, ele disse. É muito interessante porque Jesus já tinha curado. Jesus já tinha mostrado o poder dele de cura. Uhum. Mas agora ele demonstra o poder dele sobre a morte. Então é como se ele subisse o nível da revelação agora. Sim. Ele subiu o nível. Eu creio que essa indignação dele é a indignação contra a morte. Porque 1 Coríntios 15 fala, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte? Por causa do que o rei venceu. Sim. Então, eu gosto muito. Então, eu creio que a indignação de Jesus, e também ele enxergava o espiritual ali, né? Isso a gente não pode tirar, porque a indignação dele também é contra aquele que causa a morte, aquele que causou a morte. Então, eu creio que a indignação dele, aquela fala, ele está mostrando não só para o reino físico, ele está mostrando para o reino espiritual. Quem tem o poder sobre a vida? E olha, no versículo 36, nós vemos que só houve uma palavra dos judeus aqui. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles quem? Dos judeus. No versículo 37. Diziam, ele que curou um cego, por que não pôde impedir este homem de morrer? Eles começaram a querer criar certa dúvida acerca de Jesus em meio a todos que estavam ali. Ele não curou um cego, por que ele também não impediu que Lázaro morresse? Por que ele não curou Lázaro e Lázaro não morreu? Aí Jesus outra vez se irou. É verdade. O 38. Então, eu não sei se vocês assistiram o filme A Paixão de Cristo, ou outros da mesma ideia. Quem que ficava soprando nos ouvidos e que olhava para Jesus de forma desafiadora? Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro, sim. Tanto que ele andava com um troço, uma criança, não dá para saber o que era aquilo no colo, no meio do pessoal, não era? Era essa a cena? O próprio Lúcifer andava lá, ele andava e olhava desafiando Jesus o tempo todo. Porque quem desafiou Jesus nos 40 dias, na tentação, não foi secretário, vamos dizer assim, foi o chefe. Foi o próprio. Então, eu imagino aqui nessa situação que Jesus se indigna contra ele, contra a morte que ele causou, contra a situação que ele causou. Olha a gente chegando na morte de novo. Ó. A gente tem que tirar o olho só do físico, a gente tem que olhar para o espiritual que está acontecendo aqui. Tem uma batalha, tipo assim, tem uma batalha espiritual acontecendo aqui, um desafiar. Eu imagino, eu não sei quantos já tiveram essa experiência de um olhar desafiador ou de um desafio do maligno contra a gente.
Uhum. Ele fala, ele tenta, mas quando você manda ele se calar em nome de Jesus, ele sabe que ele tem que sair. Então, mas ele não se dá por derrotado. Tanto até hoje, a gente vê ele aprontando até hoje e vai ver ainda muito mais, porque Sim, ele não se dá por derrotado. sim. Até ele ser derrotado, ele sabe que ele é, mas ele tenta enganar o máximo possível de pessoas, porque enganador é o nome dele, ele é o pai da mentira, a gente já viu lá em João 10:44, João 8:44. Então, eu olho para essa situação aqui muito para o lado espiritual também. As objeções, né? As Eu imagino, objeções. assim, porque Jesus estava enxergando o que estava atrás dessas objeções, o que estava ali soprando no ouvido deles. Eu Uhum. lembro muito dos filmes, porque eu acho que os filmes dão essa ideia de imagem para a gente, mas eu imagino lá, quem lembra dos desenhinhos, o anjinho e o demoninho do lado, falando, né? Acho que é o Pato Donald. Tom e Jerry. Tom É e o Tom Jerry. Jerry, mas o Pato Donald acho que também tinha, o Tem, demoninho e o tem. anjinho. O Tom e Jerry agora, que é filme e desenho, não é mesmo? É o último que saiu, Eu não é, assisti. ele, ele aparece. Eu assisti agora esse fim de semana com meu filho e ele aparece na. Então, eu imagino essa situação aqui, ó, os anjos do Senhor ao lado dele, de Jesus, os discípulos, e os demônios mesmo, Uhum. atrás dos outros, e quando eu vejo aqui, quando Jesus se ira, e se indigna, não é? Aqui fala a indignação, quando ele fala de maneira dura, eu creio que ele está falando para o mundo espiritual. Uhum. Assim, a minha visão aqui é muito, assim, tem a parte física, mas tem a visão espiritual da coisa. Sim. E também a indignação contra ele só comendo da árvore do conhecimento, né? E a árvore da vida estava ali com eles. E aí, ó, nós temos objeções físicas também, né? Que diz que ele Uhum. chega perto do sepulcro, Tem pernilongo. mais uma barreira, né? Era Uhum. uma gruta. Alguns dizem que não era uma gruta de plano, assim, né? Era uma gruta para baixo, para dentro da terra. Não era plano esse sepulcro aqui, normalmente era para baixo. Para baixo. Não era plano, ou seja, o cara ia ter que se levantar, né? O Lázaro ia ser ressuscitado, mas ele ia ter que dar um jeito de sair de lá de baixo, de onde ele estava. Provavelmente tinha, mas tinha tipo umas escadas até para o pessoal descer, né? Para pôr Sim, Para o corpo. colocar. aham. E E o aí a que pedra, né? Jesus manda remover? É o que o Júlio vai falar agora. O que Jesus manda remover? A pedra. O Você que a que nos pedra assiste aí, representa? você que nos assiste ao vivo aí, queria agradecer você estar conosco aqui até agora, né? Acho que estamos com mais de uma hora, não sei qual tempo que está dando aí no Zoom. Mais de uma Eu hora. entrei, acho que quase a uma. O Uma pessoal acho que hora, né? Uma hora de bate-papo, de conversa. Nós estamos quase terminando, mas eu queria agradecer você estar conosco e pedir para você curtir, para você comentar, para você compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, temos o nosso Instagram, código 007, e lá na bio do Instagram tem um link do Telegram, que você pode cair para dentro do nosso grupo do Telegram também, aonde lá nós trocamos também mensagens, estudos bíblicos, músicas, louvores, tem várias coisas lá, testemunhos, pedidos de oração nesse grupo do Telegram. Então, vem com a gente, você vai ser bem recebido, independente de onde você esteja, independente da sua raça, da sua cor, né, de sua língua, se você fala outra língua também está nos assistindo, talvez até através do tradutor do YouTube, por que não? Venha, que nós recebemos você com todos os nossos braços abertos Com todo o e amor. amor e carinho. Não é isso, gente? É isso aí. Bom, os finalmente então. Após tirar a pedra, qual foi a ordenança? Mas o que é pedra? Ah, o que é a pedra? O Vixe, que é tanta a coisa já falando pedra? o que é a pedra, hein?
Hum? Tanta coisa já pregaram que é essa pedra. Eu já ouvi tantas pregações. Então, mas Eu vamos também. mais para o literal, né? Mais para o literal do que a Bíblia diz que é, né? Ou Aham. ela faz associação. O que foi escrito em pedra? Ah, os mandamentos. A lei. A lei. Tira a lei. Aham. Pega Remove e a se lei. pode. Esse é pesado, hein? Remove a lei porque a vida chegou. Ei, olha só. Esse é pesado, hein? Tirar a pedra, Essa. tirar a lei. Esse é Remove a pesado, hein? lei porque a vida chegou. Tira. Chegou quem é superior a ela. Só que quando a gente fala isso, às vezes tem gente que vai para o outro lado e acha que a graça ela é inferior. Muito pelo contrário, Jesus ele elevou o padrão, porque quando ele começa lá em Mateus, ele fala assim: Potencializou. aquele que pecava, aquele que adulterava, cometia pecado. Jesus fala: não, aquele que olha com olhar impuro já foi. Então Jesus eleva o padrão, porque Jesus mostra a essência. O que é a essência? Ele mostra os 10 mandamentos. Ele resume os primeiros, ele resume o amor a Deus. E depois ele resume o relacionamento com o próximo. Só que Uhum. eles não entenderam nada e criaram mais, virou 613 desses 10, Mandamentos. né, Julimar? Então, Piorou o eles não negócio, né? entenderam a essência. Eles não Eles, nem, entenderam a essência. Jesus vem eles, não resgatar consegui, a essência. eles não conseguiam cumprir 10 e me inventaram mais para não cumprir também. Inventaram 613, quer dizer, já tinha 10 mais 603. Então, se eles não conseguiam cumprir nem os 10, se eles não entenderam nem os 10, porque aquele que ama a Deus acima de qualquer coisa, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ele não vai prejudicar, ele não vai adulterar, ele não vai matar, ele não vai roubar, porque ele ama a Deus acima de todas as coisas. E aí ele vai amar o próximo, porque ele entendeu que ele é amado. Então, se eu sou amado, eu sei o valor que eu tenho, eu me amo. 1 João 4,10, que eu amo, esse versículo eu sempre falo dele, porque a gente só ama porque nós fomos amados primeiro. Eu só consigo amar se eu entendo que eu já sou amada. Se eu não entendo que eu sou amada, eu não amo. Então, esse papo barato de amor aí, ai, não sei o quê, eu amo. Se não entender que foi amado por Deus e que Deus é amor, então Não tem como. é barato, é balela. Por isso que esse aí agora eu vou falar mais para as meninas. A Beatriz estava falando, eu não aceito menos que isso, tá, Bia? Fica aí lá pro código daquele outro, E esse, daquele outro e, grupinho lá. e esse É isso aí. Jesus que ressuscitou Lázaro, que ele disse: aquele que me ama será amado do meu Do meu. Pai. E eu Ei, também o amarei, e eu também o amarei. Ei, manifestarei a ele. Ó, que lindo! isso é demais. Nossa, dá até vontade de chorar. Eu me emociono quando eu falo desse amor, porque o padrão de amor é o de Jesus. Então, se a gente. Eu vou falar agora, porque isso tem sido pergunta constante para solteiras ou para aquelas que estão solteiras ou que estão separados, divorciados e que estão esperando. Tem sido um assunto constante aqui. Esse é o padrão de amor. É o padrão de Cristo pela igreja, o Cristo por nós. Então, se for menos que isso, se for um amor que se te desmerece, te desvaloriza, não é o amor de Cristo. Cai fora. Não aceite Exatamente. menos do que isso. Não aceite Objeto, menos do que o amor verdadeiro, daquele ser, que entendeu o que é o amor, ou de quem é o amor. Então não aceita menos que isso, não entra em relacionamento por se sentir carente, por se sentir que precisa de alguém. Você só precisa de um alguém, de Jesus, na sua vida. isso Então, aí. eu sei que eu vou estar falando com alguém aqui que vai me ouvir. Pode ser homem, pode ser mulher. Quando a carência bater,
Não procura uma pessoa, porque a pessoa não vai conseguir suprir. Procura Jesus, porque é o único que vai suprir isso verdadeiramente. E para os homens aí eu queria falar também, não vá pelos seus desejos, não vá suprir a sua carne apenas, né? Entre num relacionamento entendendo que é algo complementar, né? Que está fazendo parte de você, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, né? Então, assim como Cristo ama a igreja, você também deve amar. Pronto. Sério, né? Pronto, falou tudo. Sério aqui. Mas eu senti de falar isso porque tem sido um assunto bastante debatido, e a gente vê que esse aqui é o amor. Tira a lei, mas Jesus não diminuiu o padrão, ele elevou o padrão. Uhum. Então, não pensa que eu vivo pela graça, eu posso tudo. Você não entendeu o que é o amor. Né, Julimar? Isso Não mesmo, entendeu. isso mesmo. Não Ô, entendeu. Não, vamos Julimar, lá. falando aí dessa parte aí, não sei se você, quando fizeram uma pergunta lá sobre o alinhamento das esferas lá no Jairo e no Leandro hoje, aí perguntaram qual das três seria interessante, tipo, focar primeiro, pegar primeiro. Do jeito que vocês falaram aqui, fica bem claro que a espiritual, para começar, é a mais ideal. Para quê? Para você não se perder na alma, porque essa é a alma. É suprir a carne, suprir a mente, suprir o corpo. Então, quando você supre o espiritual, aí você consegue passar e não ser enganado por esse daí. Porque o Sim. que é o autoconhecimento sem Deus? Nada. Nada. Porque você vai se autoconhecer o quê? O que é inteligência emocional sem Deus? É verdade. Porque se a gente é a imagem e semelhança dele, eu vou olhar para mim como? Se eu não olhar primeiro para ele. Então, o ideal é a esfera espiritual, a primeira. Senão você vai Sim. ficar perdido nas outras. Como que você vai alinhar? Pode falar, pode falar. Só que tem gente que vem procurando o autoconhecimento e acaba descobrindo o verdadeiro conhecimento. Sim. Sim. Não tem outra forma da pessoa ser curada na alma, no sentimento, nas emoções, que não seja tendo um encontro real com Jesus Cristo. Que não tem. seja chegando até a cruz, passando pela cruz, crucificando-se, negando-se a si mesmo. Não tem outra. Cristocêntrica. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse cristocêntrica. É que a gente, eu uso nas minhas redes sociais, eu uso a estratégia da mente, porque eu estou vendo que as pessoas estão depressivas, estão ansiosas, estão angustiadas, estão, né, decepcionadas. E aí, se você vir falando de salvação, morte, religião e assim tudo mais, eles vão ficar resistentes. Agora, se você trata da parte da mente, olha, tem alguma coisa aí que está travando a sua mente. E aí, e você começa a tratar isso e no momento certo, específico, você já entregou a sua vida para Jesus algum momento da sua vida? Você já confessou com a sua boca e creu com o seu coração? A pessoa fala, não sei o que é isso. Eu falo, então eu vou te apresentar. Vamos lá. É simples assim. É lindo. Ora comigo, repita comigo. Pronto. Aí, Traz a dificuldade da alma para levar no espírito. É isso aí. Porque, às vezes, na verdade, a palavra religião, eu nem gosto da palavra. Porque religião é religare e é algo que quer te ligar a Deus. Eu não preciso disso, eu preciso de Jesus, porque é Ele que me liga a Deus. Essa palavra já me... Mas assim, já foi criado essa crença limitante, né? De tudo que se fala de Deus, né? É religião. É religião.
Você não pode falar Infelizmente, Deus. as pessoas estão muito machucadas por causa de tanta coisa que já aconteceu. Então, Deus Exatamente. tem dado outras estratégias. É Uhum. lindo. É lindo, Sim, é lindo. Você fala do autoconhecimento, a pessoa chega buscando o autoconhecimento, mas ela só vai se autoconhecer o dia que ela conhecer a imagem de quem ela é. Aham. senão Isso não aí. vai ter referência. É tanto, Ângela, que é assim, ó. Quando a pessoa chega falando de religião, você já enxerga de cara o grau de intimidade que ela tem com o pai. Eu De faço cara, igual o Julimar, eu já dou aquela tirada, vou e direto no foco. traz. Até chegar no ponto forte, no ponto certo. Até chegar no Porque ponto tá certo. lá, já tá lá dentro dela, né? É só questão de acender a É chama. só ativar o gatilho. É só ativar o gatilho, acender a chama, explodir a bomba e pronto. Só que o autoconhecimento, quando a gente já tem o conhecimento de Cristo, é uma bênção. Porque para mim foi libertador. Porque aí Verdade. a gente já conhece o nosso relacionamento com o Criador e a gente cai para dentro para a gente ver a nossa alma, porque os bloqueios estão na alma. Aí a gente vai alinhar a alma. Primeiro a gente alinhou o espírito, agora a gente vai alinhar a alma. Porque as nossas dores, os nossos bloqueios, as nossas limitações, as crenças limitantes estão na alma. E a Então essa gente, esfera no precisa. decorrer da vida, infelizmente, a gente vai jogando as coisas para debaixo do tapete. Sim. A gente vai escondendo, né? A gente vai Até mesmo colocando por nos não saber, né? baús. É, a gente vai fazendo o que a gente viu os outros fazerem, né? No decorrer da vida. Quantas pessoas morreram com um derrame cerebral simplesmente por um perdão não liberado? Eu conheci pelo menos 3 na minha família que tiveram um derrame e tinha alguma mágoa ou um ressentimento com alguém e a outra pessoa falava assim, um tio meu falou assim de uma tia minha, falava assim, olha, ela tá assim porque ela tem uma mágoa que não foi resolvida com uma pessoa e agora ela não consegue nem falar para pedir perdão. É muito forte isso. Hein? Tanto que Muito. você vê como que é, né? Ó, a parte física é danificada, porque a parte física da alma é o cérebro. É danificado pelo um dano que é causado na alma, e aí a parte física é atingida, que é uma só, e olha só o que dá. Dá um O que é curto-circuito. doença psicossomática? Aham. Isso aí. Alma não tratada refletindo Danifica. no corpo. Verdade. E é por isso que eu comentei, não sei se eu comentei com você, Ângela, aquela parte que fala que Jesus veio e curou tudo. Lá em Isaías fala, né? Tudo já foi. Deus foi e curou. O castigo lhe traz a paz estava Isaías sobre ele. 53. 53, 4, 5, né? Que fala. Uhum. Aí é onde eu falo, Cristo levou todas as dores, as doenças. E aí, quem é que traz de volta? Nós. Tem uma Quando? música do João Alexandre desse texto que é linda, né? Ele levou sobre si. Então, aí o que acontece? Ele Gosto muito de João levou Alexandre. e nós trazemos como? Quando não sabemos administrar, que a preocupação, por exemplo, é a má gestão dos pensamentos, e aí nós trazemos de volta as doenças. Vamos voltar para Jó? Vamos. 27,5. Esse texto foi chave na minha vida. Ai, ai, ai. Por quê? Dá razão à voz. Dá razão à voz. Dá E razão à nós voz. trazemos Dá aquilo razão que à Jesus voz. levou. Quem que dá razão às vozes? Nós mesmos. E aonde eu tenho que andar? O espírito. No Espírito. Mas no espírito, onde Pedro andou? Sobre as águas ou? Sobre a palavra. Porque, 2 Coríntios 1:20, pois todas quantas promessas há em Deus, todas quantas promessas tem de Deus, tem em Cristo o sim e por meio dele o amém. Então, você quer viver Isaías 53?
tem que viver através da palavra, a promessa, através de Cristo, e por meio dele tem o sim e o amém. Você não vai ter as promessas se não for por Cristo e se não for por você dar razão a essa voz e não as outras. E aí o outro significado da pedra, voltando ao texto de Lázaro, vamos a outro significado da pedra, incredulidade, né? Também. Tirem a dúvida, tirem a incredulidade, porque estava todo mundo incrédulo ali, ninguém acreditava que Lázaro ia sair vivo de lá de dentro, não. Né? A única que estava crendo ali era Maria. Na verdade, foi a Marta que falou que... É a Marta ou foi a Maria que falou? A Marta que falou que... Não, a Maria falou assim, ele já está morto há 4 dias, já cheira mal. Ou seja, já estava colocando objeção também. Jesus, para com isso, nós vamos sentir o fedor aqui do defunto. Então não foi vamos Marta. tirar a pedra, não. Tá todo mundo falando da árvore do quê? Do conhecimento. Fala aí da árvore do conhecimento, Ângela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles foram proibidos de comer. Só que eles quiseram conhecer o mal. O bem eles já conheciam. Então, a associação com as coisas erradas ou negativas é muito maior. A incredulidade é muito maior. Veio de lá. A fé. Por isso que Jó fala que ele não dá razão à voz, e por isso que a gente tem que aprender a andar na palavra, na promessa, porque em Cristo tem o sim e o amém. E porque essa voz veio depois do conhecimento, que foi onde vem do mal. Essa voz veio depois do conhecimento do mal. Por que o homem tem associação a pensar primeiro no negativo? Ó, eu vejo Jesus gritando com Maria aqui, depois que Maria falou aqui que estava morto, o versículo 40, na minha versão que eu toquei, ele diz assim: eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Ele faz uma pergunta para ela. Creres, né? Uma pergunta exclama bem, né? Bem exclamativa. Não sei se existe essa palavra, né? Sei lá. Acabou de aparecer. Bem exclamativa, né? Eu não já falei, né? Poxa vida, eu não já falei, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu não já falei que ele vai ressuscitar, que ele não está morto, que ele não dorme, que ele vai ver. Ele apenas dorme, aliás, né? Ele apenas dorme. E tem um outro significado no 41, que quando a pessoa está morta, ela não pode sair de lá sozinha. Ela precisa de outros que tirem a pedra. Então, o que a gente faz aqui no código, a gente está extraindo os códigos, mas a gente está tirando a pedra de você que está ouvindo. Porque você está ouvindo a mensagem, ela está alcançando a tua vida, porque sozinho você não chega. Sozinho você não chega, você não sai deste lugar. Então, nós estamos aqui removendo a pedra, para que você enxergue a vida, a verdadeira vida. Então, ali a gente vê que tiraram a pedra, não foi o morto que tirou a pedra. Então, nós somos, muitas vezes, as pessoas que vão tirar as pedras. Tirar as pedras para que as pessoas enxerguem, para que as pessoas mortas venham à vida. O Julimar faz esse trabalho muito bem no Explode Mente, né, Julimar? É que ele vai e fala, a gente está aqui no código fazendo isso, tirando pedras, para que você que nos ouve possa entender e ouvir a voz do mestre. Porque quando tiraram a pedra, ele ouviu o chamado. Então, nós estamos aqui para fazer esse papel de tirar a pedra da tua vida. Para então, que você venha ouvir. Dá ouvido, porque o mestre vai falar com você agora. Isso aí. Eita. Fogo no pinguim, Bia. E o que Jesus faz antes de mandar Lázaro sair para fora? Simplesmente ele entra na intimidade com o Pai, né? Ele ora. Lindo. Ele ora. Essa parte é muito legal. É o 42, né?
Aí ele fala, então tiraram as pedras e Jesus levantou os olhos para o alto. 41. 41 ainda. Então, o 42 que é show, porque ele fala assim, ó, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, essa parte aqui é muito legal. Ela fala assim, pai, ó, eu sei que o senhor me ouve. Eu estou falando isso só para que ele venha ouvir, para que creiam no senhor, para que se cumpra. E antes disso, ele orou assim, pai, graças eu te dou, porque me ouviu. Ou Olha seja, só. ele já estava agradecendo, chega a arrepiar, ele já estava agradecendo porque Jesus, quantos dias atrás? 4 dias atrás ou 2 dias atrás, não sei. 2 dias primeiro. 2 dias 2 dias atrás, Jesus já tinha falado, olha, o que aconteceu ou o que vai acontecer é para que eu seja glorificado, para que o meu nome seja glorificado. Ou seja, ele já estava falando ali em consonância, em intimidade com o pai. O pai já estava ouvindo o que ele estava falando e o pai já tinha dado para ele, ó, pode fazer, pode ir lá que ele vai sair do túmulo, vai viver de novo. E a Andava igreja estava agradecendo. só na direção. O pai mandou, faz. Ô, glória. Eu associo muito essa parte quando ele está lá no deserto. Em vez de ele orar pelos pães para multiplicar, ele só agradece. Deu graças. E é a questão da mentalização, né? Quando Jesus ouviu que ele estava morto, Jesus já mentalizou ele ressuscitando, saiu a palavra. Ressuscitando. Jesus já viu ele saindo de dentro do túmulo com aquelas ataduras, do jeito que ele estava, com mau cheiro e tudo mais, sendo ressurreto. 2 dias antes, Jesus já tinha visto, já tinha mentalizado e já tinha ido lá com certeza de que isso ia acontecer. Tudo que existe veio à existência do que não havia pela palavra, é a palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Então, a fé na promessa, a palavra declarada tem em Jesus o sim e por meio dele o amém. Amém. Então, amém. aí a gente vê que a base da física quântica, eu entendi, Hebreus 11:3. Hebreus 11:3 é poderoso. O que você vê veio à existência do que não existia. Como? No falar. Palavra. Através das partículas. Porque dele, por ele, e para ele foram feitas todas as coisas. Quem é a boca de Jesus hoje andando? Nós, a igreja. Nós. A gente faz assim, ó. Nós, os súditos. Os súditos do reino. Nozes, ó, a boca de Jesus falando aqui. Então, haja vida na sua vida que está ouvindo, em nome de Jesus. Eu creio que vai haver vida na sua vida que está ouvindo essa palavra hoje, porque nós estamos aqui sendo aqueles que estão tirando a pedra para que a voz de Jesus chegue até você. Então, nós já declaramos, haja vida na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que vai haver vida e salvação, porque hoje nós tiramos a pedra para que a palavra de Jesus chegue na sua vida. Saia toda a pedra. Seja tirada toda a pedra aí. Palavra e a Bia falou que conseguiu fazer o print da gente, ó. Depois manda no grupo, né? Manda lá depois. Bom, vamos finalizar? Vamos finalizar. Porque e olha só, isso aqui, demais, a palavra... O versículo 43, né? Então Jesus gritou bem alto. Olha, código aqui também, hein? Quando ele estava na cruz, a Bíblia diz que ele bradou. Está consumado. Ou seja, as pessoas precisavam ouvir
os céus precisavam ouvir e o inferno também precisava ouvir. Aqui também há um código que não só as pessoas precisavam ouvir, mas os céus também precisavam ouvir, porque para onde que Lázaro estava indo? Ou para o céu ou para o inferno? E o inferno também precisava ouvir, né? Jesus gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. Show. E aí a gente tem que lembrar da batalha espiritual que estava acontecendo ali. Uhum. Dos demônios. Eu imagino esse brado dele ali, os demônios estremeceram. Opa! Esse brado que Satanás Jesus saiu deu, fugindo. quando a 7 gente, caminhos. e quando a gente brada hoje em nome de Jesus, os demônios caem. Eles não resistem ao nome que a gente carrega, ao nome de Jesus. Foi a primeira ressurreição? Foi, né? Aqui sim, né, mas a gente vê no Velho Testamento que tem a de Elias lá do menino, né? Que ele Ah, é ora, verdade. Verdade. Elias, Eliseu, Vem do Eliseu, né? Que ele, um Eliseu, que morto que foi lançado no túmulo de Eliseu, ele, ao tocar os ossos de Eliseu, ele reviveu, né? mas tem aquele menino também Caiu da janela. não, que dava da janela é Paulo. É, Ah, Lá é o que o ele filho dava, da a mulher viúva. que dava hospedagem para ele, e Uhum, ele orou para que ela tivesse um filho, porque ela era estéril. uhum, Esse filho veio a falecer. E sim. ela vai ao encontro de Eliseu, e todo mundo pergunta para ela no caminho: como vai teu marido? Como vai teu filho? Vai bem. Ela, em Je- momento nenhum, proferiu palavra contrária. Então, com Jesus era a primeira vez. Teve outros com outros. Com Jesus era a primeira. Não, eu Com tô falando Jesus, assim porque é, você falou dos demônios, imagina os demônios. Falou, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Ele não sim, morreu? Poxa, por que que ele voltou? porque Estava a em gente choque. vê que aqui os fariseus se agitaram, o inferno se agitou, Aham. porque a promessa lá, a semente de mulher pisaria a cabeça da serpente. Olha aqui, Aqui há uma manifestação do início, do meio e do fim. tá tudo aqui, Do era, do é e do do sempre há de será. ser. Os 2 dias, o mais os 2 dias, e vai. Tá tudo aqui. Ei, Olha os códigos que tá saindo aqui, gente. Poderoso, poderoso. E é muito segura. interessante que ele chamou só Lázaro, porque eu acho que se ele não tivesse falado Lázaro, tinha vindo Ixi, todos os ia sair mortos. todos os mortos ali. Já Todos. pensou? E acontecer quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que na sua morte, muitos saíram do sepulcro, muitos ressuscitaram pelo poder que foi e a autoridade que foi a morte de Jesus. Porque quando Hum, Jesus estava morrendo, houve uma manifestação tremenda do poder de Jesus, porque ele desceu até o abismo, né? Ele foi lá no E abismo. pregou, é isso mesmo, Junimar? Oi? Ele foi lá e pregou para os mortos? Na verdade, ele foi falar direto com ele, né? Ele foi falar direto com Lúcifer, falar, olha, agora você não tem mais domínio, você não tem mais nenhum poder, nem a chave do inferno você vai ter mais. É a Eu chave tenho a da chave do casa. inferno, da Agora eu morte. tenho as 1 chaves. Coríntios 15. Ó morte, onde está a tua vitória? Você O entendeu? rei ressuscitou. Ele Nossa, tem gente, uma, eu amo esse texto. o diabo tem uma casa, mas ele não tem a chave da casa que ele tem. Ai, tá Olha, ruim. e na verdade, ele só engana a maioria das pessoas porque ele não quer que a gente saiba a autoridade e o poder que está em nós através de Jesus Cristo. Nós somos o corpo, a boca de Cristo andando. Uhum, Olha, olha, me treme, meu espírito se agita e me treme por dentro, porque se a gente entender o poder que a gente tem em nome de Jesus na terra, a gente vai
operar os mesmos sinais. Jesus fala que sinais maiores nós operaríamos. Maiores. E É importante, Marcos... e é importante a gente fazer como Jesus, tá, gente? E de Uhum. vez em quando dá uma indignada, né? Como Jesus indignou-se aqui. E De vez em quando desbloquear dá o brado, alguns setores. tá? De vez em quando dá o brado também, falar alto, com autoridade, expulsar mesmo e mandar sair. De vez em quando pegar as pedras que surgem e tirar e jogar fora. Não, Joga Ô, fora. Ângelo, é tudo para agora, é tudo para hoje, tudo para para glória. esse momento. É isso que você falou, Ângela. Eu consigo imaginar, eu consigo ver isso que você falou aí, que ele tenta encobrir a autoridade e o poder que você tem, porque foi entregue para Adão e Eva lá no paraíso. Adão, Domínio sobre a terra e subjugar. então o que Dominar e acontece? subjugar. Foi entregue. Adão era tão criativo que colocou nome em todos os animais. Olha o tamanho da criatividade que ele tinha. Com o engano que a serpente colocou ele perdeu tudo isso. E aí Cristo veio e devolveu para a gente. Só que você precisa saber disso para você ver que quando Jesus é a Cristo... árvore da vida. Exatamente. E quando você acredita que Cristo fez, pagou a conta, o que acontece? Tudo aquilo que era dele foi devolvido. Então você tem tudo isso. Então use. Aí, sabe o que vem à minha mente também? Lembra do filho pródigo lá? O que saiu e o que ficou. Se você for ver, os dois eram, porque um tinha e usou desordenadamente. O outro tinha e não usou nada. Os Então, dois tipo eram assim, pródigos. os dois, exatamente. Os dois eram Os dois pródigos. tinham. E tipo assim, e não desfrutaram, é mais ou menos isso aí, ó. Jesus já pagou a conta. Aquilo que foi entregue para Adão e Eva é seu. Então use, desfrute. Aí, Sabedoria, claro, porque a gente Sim, não é a sim. super graça, né? A Não. graça, a gente lembra que Jesus elevou o padrão. uhum, Não é para viver de qualquer jeito ou fazer de qualquer jeito. Tudo com Mas ordem e Jesus decência, usou diz a a palavra. autorresponsabilidade. Quanto maior o benefício que a gente tem, maior a responsabilidade que nós temos. Isso aí eu vi naquele filme lá, O Homem-Aranha, lembra? Qual deles? tem Qual tanto deles? Homem-Aranha. Porque quando a tia do Peter, ele pega os poderes, não tá nem aí, começa a ganhar dinheiro desordenado e tal. Aí o bandido passa por ele, lembra? Aí acaba assassinando o filho dele, aí o tio dele, e aí a tia dele vai e fala, quanto maior é o poder, maior é a responsabilidade. Quanto maior é o poder, maior é a Então, responsabilidade. então vamos lá, ó. Vamos Depois de lá. Vamos lá. Jesus gritar para Lázaro sair para fora, o que aconteceu? No versículo 44, para a gente finalizar. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, nós vemos aqui que não há só um fato do morto ter saído, né? O morto saiu em uma condição, com faixas, com Tiveram que pano no ajudar rosto. ele também. Hã? Tiveram que ajudar ele mesmo depois que ele levantou. Mesmo depois que ele saiu do... Como é que você acabou de falar aí? Do túmulo. Do estado. O estado que ele estava, de morto, né? Ou seja, não é porque Jesus ressuscitou ele que ele já estava pronto, né? Que ele já estava totalmente liberto ou livre. Uhum. Jesus deu ordem às pessoas que estavam ali. Olha, tirem. Ou seja, o processo de ressurreição e transformação, ele vai acontecer conosco por uma ordem de Deus, com certeza, mas vai acontecer também através disso que nós estamos fazendo aqui, ó, de comunhão, de ajuda mútua, de alguém pegar e ir lá e tirar as ataduras, alguém pegar e ir lá e tirar o pano, né? Aquilo que estava
ainda atrapalhando, porque se ele continuasse com aquelas ataduras, ele estava amarrado, ele não ia conseguir nem se movimentar, né? E com o pano no rosto, então, né? Havia um pano que tampava o seu rosto, ele não ia enxergar Véu. nada. O véu, né? O véu. Véu. Há códigos aí, hein? Aqui tem um lenço. Véu. Mas é interessante porque a gente já falou para você que está ouvindo que a gente está aqui para tirar pedra. Mas quando tira pedra, você ouve a voz de Jesus, você não pode ficar sozinho, porque ainda você está cheio de atadura, você está cheio de véu, você está cheio de lenço. Então é por isso que a gente convida você que está ouvindo, vem para cá com a gente, que é aqui que nós vamos tirar esse lenço, essas ataduras, ouvindo a palavra do Senhor, se permitindo ser cuidado aqui no nosso meio, ou em um meio que você for, você pode procurar um lugar perto de você, mas aqui você é bem-vindo. Mas pode vir, porque a gente vai tirar as ataduras, a gente vai tirar o véu. Se você não sabe o caminho, coloca um comentário aqui embaixo, eu quero, me ajude, que a gente vai fazer um contato com você. Não tem problema. Se você não quer ir lá no Instagram, seguir o código 007, não consegue mexer com o Instagram, não consegue identificar a bio, nada, coloca só um comentário aqui embaixo desse vídeo, que a gente vai fazer um contato com você. Beleza? Amém. Eu tenho um último código aqui, que depois de tirar das ataduras, tirar dos panos, o que Jesus falou? Deixai-o ir. Aí entra a ordenança de Jesus, de que ele deixou, né, nos finais dos evangelhos de Mateus e Marcos, né, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Havia um propósito. Se você vê a continuação da história de Lázaro, você vai ver depois Lázaro mais para frente fazendo a obra, falando de Jesus. Então, deixai-o ir, ou seja, deixe que ele agora vai cumprir o seu propósito, diferenciado daquilo que ele estava cumprindo antes de morrer. Poderoso demais. Poderoso demais. Gente, eu falei, quando eu falei que a gente ia estudar João, eles falaram, mas João é pequenininho, né? João é pequeno. Olha quanto tempo a gente está estudando João e a gente não para de tirar códigos daqui. Muitos códigos. Um mês, né? Eu acho que sim, porque a gente não para Começou de tirar dia 1º de março? Começou dia 1º do mês 1º passado. de março, nós já estamos em abril, né? Dia Hoje 6 é 8 de abril, 9 de, já 9 de abril. 9. 9. Bom demais, Um mês e 9 dias. Bom demais isso, é maravilhoso. Bom demais. E cada um tira um código e a gente vai achando os códigos aqui. Isso é mastermind, olha que delícia. Isso é fogo no Zoom. Maravilhoso. Bom, vamos parar por aqui, vamos deixar para amanhã mais um pouquinho, né? Deixar um pouco para a Ângela, né? Hã? Deixar um pouco para a Ângela. Porque depois disso daqui, vai haver o quê? Vai haver uma conspiração, né? Vai haver o que os discípulos estavam temendo, deles serem fulminados ali, deles serem mortos. Uhum. E aí, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa morte ou vamos deixar para depois? Deixa para amanhã, já 2 horas. Para amanhã. Só fala o título aí, fala só o título do 45, 46. O meu tá como a conspiração para matar Jesus. E o seu, Ângela? A conspiração da religião e a morte vicária por parte da vida para reunir os filhos de Deus. O da Ângela tem quase uma pregação. O meu tem: os fariseus formam conselho para matar Jesus. É isso aí. Vai ficar para a próxima, tá, gente? Nosso próximo encontro, nós vamos continuar com isso daí. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco. A Luísa, a Beatriz, a Ângela, o Alex, está aí. Né? A Nádia, que saiu, né? Precisou sair antes. A Kátia. Amo vocês, viu? Amo e me sinto amado. Tamo junto.
Aí vai assim, a gente agora vai fazendo os códigos, né? É, Juntos e conectados. A gente agora vai fazendo os códigos aqui, porque a gente já pegou muito código. Bom verdade. Muito código. Nossa. Agora é só fazer a oração? demais. Só Amém. fazer a oração. Posso orar? Pode. Vamos lá, então. Aí já vai apresentar o pedido da Luísa, da Kátia. Isso. Vamos lá. Então vamos. Pai querido, nós queremos te agradecer. Te damos graças por tudo que o Senhor tem falado ao nosso coração, o teu Espírito Santo tem tratado com as nossas vidas diante desse texto que lemos e aprendemos nessa manhã, nesse dia. Só queremos te agradecer porque grandes coisas o Senhor tem feito, grandes códigos, sabedoria, entendimento o Senhor tem realizado em nossas vidas. Te dou graças porque o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro naquele dia, ele está conosco agora, nesta oração, está conosco nesse ensinamento. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pai, nós só te agradecemos porque nós já temos a vitória sobre a morte, nós já temos a vitória sobre as trevas. Nós não andamos mais em trevas, mas estamos andando em luz e estamos com a ressurreição e a vida ao nosso lado, dentro de nós, sendo vida. E não estamos mais experimentando apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, como experimentamos, mas estamos também podendo experimentar da vida que já nos é dada, já nos é transmitida através do seu Filho Jesus, porque quando nós estamos com ele, nós já estamos degustando da vida, que é a vida que vai continuar, é a vida eterna, é a vida de uma nova cidade, de uma nova morada, de um novo nome, de um novo corpo, e nós só te agradecemos por isso, não tem como não agradecer, Pai. Render graças, te dar louvores e dizer que nós te amamos. Apresentamos o pedido de oração, os pedidos que foram colocados, apresentamos esta reunião, as pessoas que vão assistir, e nosso descanso e nossa vida está diante de ti. Nós vamos, continua falando, continua tratando, continua abençoando como o Senhor já tem abençoado. É o que nós oramos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém, amém. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Amém. Até a próxima. Se quiser encerrar aí, o host, fique à vontade, viu? Até amanhã. Até amanhã. Tchau.